Fala, rapaziada, voltando, terceira e última parte da nossa primeira aula, nosso curso completo de redação do QG do Enem. Nas duas primeiras partes dessa aula, a gente discutiu noções muito importantes para a construção de uma dissertação mais eficaz. Comecei com a noção de texto, e o texto que nada mais é do que um conjunto de dados entrelaçados compondo uma unidade a partir dessas pequenas unidades. E a gente discutiu também já as primeiras condições para que um texto funcione de maneira eficaz. A gente falou da intencionalidade, quer dizer, a vontade, o anseio do emissor na construção desse texto. E a gente viu o quanto é importante que as palavras obedeçam a essa intencionalidade. A gente também já viu a aceitabilidade, que é a soma dos critérios com que o receptor do texto conta para o entendimento das suas ideias. Então, intencionalidade precisa coincidir o máximo possível com o texto e com essa aceitabilidade. Precisa entregar algo que o receptor entenda. E a gente terminou nossa segunda parte já falando da situacionalidade, que é a obediência ao contexto de produção. Eu te dei uma situação de cotidiano, mas como combinado. Vamos dar uma olhada numa situação de texto. Dá uma olhada. E de texto escrito. Enem 2009, 3 meses atrás, presenciou-se uma mudança de atitude no que diz respeito aos transtornos ambientais provocados por multinacionais, a partir da adoção de uma lei que aumenta substancialmente multas e punições às irregularidades cometidas. Voltando para cá, conversamos a respeito da necessidade de que o texto valha por si só. A sua situacionalidade é uma situacionalidade escrita. Não tem semblante, não tem fisionomia, não tem nada que colabore para a construção de um texto mais adequado, ou seja, tudo de que você depende é o próprio texto. Esgote suas informações dentro do texto, não tente contar com algo que fica fora dele e que possa prejudicar a aceitabilidade do avaliador, como a gente conversou. Dá uma olhada. Onde é que isso fica comprometido no trecho que eu trouxe? Aqui, ó. 3 meses atrás. Se isso fosse uma carta, eu te daria razão. Se no texto houvesse uma marcação temporal precisa da produção do texto, eu te daria razão. O problema é que isso não existe e por não existir, não vale a pena. Tá ok? Então, informatividade, aceitabilidade, situacionalidade. Tá certo? Seguindo. Vamos para a quarta condição para que esse texto funcione de forma eficaz. Aliás, diga-se de passagem, condição bastante polêmica, que é a informatividade. A informatividade nada mais é do que o volume, e aí eu vou até trocar a cor para você ver o quanto é importante isso que eu vou colocar agora. Adequado de dados à situação textual. A gente não pode seguir com a concepção de que mais dados significam melhores textos. Muitas vezes, fazer com que haja mais dados, sim, interfere na legitimidade do seu texto, na legitimidade das suas ideias. Ninguém quer um texto superficial. Agora, você que já produziu tantas redações até aqui, acho que vai concordar com algumas coisas que a gente vai conversar mais especificamente. Vem para cá. Quem gosta de história e está me acompanhando agora, será que tentando começar uma redação com história já não teve a oportunidade de ter se perdido em meio ao seu conhecimento de história, que muitas vezes é muito maior do que o conhecimento daquele tema que veio naquele momento, meio que de surpresa, tema do qual você não sabia, obviamente, com antecedência? Será que em um determinado parágrafo de uma redação que você tenha feito, aquele dado do parágrafo em especial não foi um dado de que você também sabia mais? E como a gente está fazendo uma redação como avaliação, a gente não tende a escrever mais sobre aquilo que a gente sabe mais? Então a informatividade é a adequação à situação
do texto vigente. E isso não significa que você tenha que extrapolar, mostrar serviço demais. Às vezes, mostrar muito dado não se adequa à situação em que você está envolvido. Dá uma olhada nos exemplos que eu trouxe. São exemplos de prova e que mostram o quanto nem todo texto precisa se estender demais em sua construção de dados. O caso de uma charge. A charge, linguagem geralmente híbrida, verbal e não verbal, que reproduz um senso crítico, uma opinião, um ponto de vista muitas vezes até mais ácido em relação ao noticiário. A charge, eu posso dizer para você que tem baixa informatividade. Por quê? Porque para que uma charge seja compreendida, você não morre nela. A charge só se constrói a partir de um noticiário que a precede. Então a charge não foi feita para te informar, ela foi feita para repercutir. Repercutir, repito, com base em uma opinião individual. Tá ok? Agora, transita para o outro. Dá uma olhada na reportagem. A reportagem, aprofundamento da notícia, porque na notícia você sabe o que aconteceu, quem esteve envolvido, quando. A reportagem aprofunda esse nível de entendimento do fato. Então eu diria que tem uma média carga de informatividade. Agora, você pensa num artigo, pensa num texto de nível acadêmico, texto esse com uma alta e às vezes altíssima carga de informatividade. Rafael, qual é a lição que a gente tem que tirar dessa informatividade para a construção de uma redação Enem melhor? Simples, não é o volume de informação que necessariamente faz com que o seu texto seja melhor. Voltando a falar da história, de que a gente comentou agora há pouco, muitas vezes o seu conhecimento de história acima da média pode comprometer uma introdução. Porque tem muita gente que gosta de começar a redação com história, mas será que de repente essa história não está excedendo esse contextualizar e está se tornando algo até mais importante do que a abordagem temática? Vamos pensar, por exemplo, em dados de pesquisa, dados estatísticos. Esses dados numa redação Enem, numa dissertação como um todo, são muito bacanas para quê? Para embasar ideias. Mas será que os seus dados não estariam substituindo a sua visão, a sua opinião? Então, dados que deveriam ser simplesmente pontos de partida para a construção de argumentações melhores, acabam se tornando o quê? O seu próprio argumento. E isso não vale a pena numa redação que se pretende, não esquece, autoral. Então, a informatividade precisa ser modulada, trabalhada com vistas à construção de um texto que não tem outro objetivo a não ser atender a proposta de tema. Tá certo? Seguindo, vamos dar uma olhada numa situação real. Ano passado, Enem 2015, a Lei Maria da Penha, conhecida como Lei número 11.340, que entrou em vigor, em setembro de 2006, fruto da luta de uma mulher contra as agressões que sofreu durante 23 anos de casamento, representa um dos avanços que as mulheres obtiveram ao longo de sua luta por igualdade de condições. Repara, o autor do texto deu o número pelo qual a lei é conhecida, o autor do texto disse quando ela entrou em vigor, o autor do texto disse como essa lei surgiu. E desses 3 dados, eu te diria que para uma redação como a do ano passado, se houvesse algum que eu poderia chamar de mais útil, seria o último. Porque eu pegaria a trajetória da Maria da Penha como ilustração de uma situação em que houve a busca por uma evolução social, pela construção de leis que pudessem garantir o mínimo de condições de existência digna para essa mulher, que muitas vezes, e o tema do ano passado focou muito nisso, é vítima de violências físicas, psicológicas, emocionais e por aí vai. O que eu estou querendo mostrar com esse trecho é que nem sempre o candidato que sabe muito sobre um determinado tópico dentro do tema consegue fazer disso uma redação melhor. Então a dica nesse cenário seria de que você conseguisse medir o quanto de dado o texto pode, precisa ter ou não, para que os seus parágrafos não se tornem mais densos,
e a sua redação acabe assimétrica. Olha como é que o efeito é dominó. Mais dados, mais fuga do tema, maior assimetria, parágrafos muito discrepantes um do outro. Peraí, Rafael, volta, fuga do tema? Você tem uma fuga parcial do tema quando você se concentra muito mais no detalhe do que no foco. Como no ano passado, por exemplo, falar mais da violência do que da persistência da violência, ou seja, do cunho histórico, era um problema. Então a ideia é, a gente precisa atender ao tema e usar os dados a nosso favor e não contra a nossa, lembra, intencionalidade. Essa é a lição que a informatividade traz para uma dissertação melhor em Enem, tá certo? Vamos fechar? E a gente, então, termina a nossa análise das condições a partir da intertextualidade. Renato Russo dizia, quais as palavras que nunca foram ditas? E nenhuma redação, entende isso? Nenhuma redação é 100% inédita. As ideias nela contidas vieram de leituras suas, de aprendizados seus. E o que a gente pode fazer para que essa redação se torne melhor é aproveitar o máximo possível dessa oportunidade. Então vamos definir? Dá uma olhada. A intertextualidade nada mais é do que a relação formal e ideológica entre os textos. Textos do seu aprendizado, textos do seu dia a dia. E assim como as outras 4 condições, essa também tem um recado a partir da necessidade do Enem. E que recado é esse? Um dos critérios lá da aceitabilidade, lembra? É o chamado conhecimento adquirido, o caráter transdisciplinar, de que a gente fala bem mais no nosso curso completo, mas já de cara, para você saber, a redação precisa, e essa exigência no ano passado ficou maior ainda, exige essa redação que você entregue a argumentação também com base em dados obtidos a partir de conhecimento acadêmico. Então você precisa fazer uso de alguma estratégia vinculada a algum aprendizado escolar, a fim de que a sustentação, a argumentação se torne mais sólida e mais mostre serviço. Então não existe redação Enem eficaz sem passar por filosofia, sociologia, história, geografia, ou dependendo do tema, por física, química, biologia, literatura. A intertextualidade aparece no Enem quando dá exigência de que esses conteúdos escolares façam parte da redação. E além deles, existem outras oportunidades do seu dia a dia, experiências suas, com que se possa contar para a construção de um texto melhor. Vamos dar uma olhada? A intertextualidade, ela pode se fazer, como a gente conversou, pelo conhecimento especializado, que é o que a escola oferece, principalmente, perdão, e a partir também de frases de referência. Todo mundo tem as suas frases emblemáticas que cabem em alguns temas como uma luva. Se você não tem esse tipo de frase, busque, leia e informe-se. De repente, ao longo das nossas aulas do curso completo, aparece a citação de algum pensador, por que não contar com ele? Pode ajudar a ilustrar aquilo de que você está falando, embasar ainda mais as suas ideias, construir um caráter de autoridade para o que você está dizendo. Então, dessa forma, também funciona como intertextualidade. E mais, volta lá, experiências que você tenha vivido, desde que elas sejam comuns. Cuidado para não falar de uma experiência que de tão pessoal não pode ser canalizada para outros, e aí vira muito mais um caso seu e que fere a tal da aceitabilidade. Esse avaliador precisa conhecer um pouco dessa experiência para que ela sirva. Então, situações vividas no cotidiano, o caos no trânsito, a saúde pública precária, etc. São situações comuns, então valem a pena como ilustração, ok? Vamos dar uma olhada em exemplos de cada uma dessas oportunidades. Experiências comuns. Enem 2011, pessoas que utilizam indiscriminadamente seus celulares em quaisquer momentos, independentemente ou não da pertinência. Aqui, ó. Pessoas que utilizam indiscriminadamente seus celulares em quaisquer momentos.
Nem me importa como continua esse trecho, me importa essa experiência aqui. Você que está me acompanhando agora, já não visualizou isso várias vezes? Não acredita que isso possa ser uma ilustração para que em cima dela, e que isso fique claro, se disserte, se argumente? Esse trecho é curtinho como narrativo. Se ele fosse maior, com certeza isso seria um problema no Enem. Mas como ilustração, com o tamanho menor que o de um período, sem o menor problema. Experiência comum que você vive, que eu vivo, e que ajuda a ilustrar melhor o tema. Intertextualidade, com experiências comuns, tá ok? Seu dia a dia está repleto de cenas com que você pode contar, desde que acessórios e não superiores ao tema que se cobra, tá ok? Voltando. Intertextualidade com frases de referência. Vamos para o Enem de 2012. Hobbes, quando afirma que o homem é o lobo do homem, ilustra a forma com que a individualidade se sobrepõe ao coletivo em diversos momentos de construção social. Frase emblemática, se encaixa no tema, intertextualidade. E também serve para a banca, como esse tal conhecimento adquirido, de que a gente falou agora há pouco, mas que você pode aprofundar definitivamente, dá uma olhada. Intertextualidade com conhecimento específico. Vamos para o Enem de 2006. Considerando essa noção de fato social, proposta por Durkheim, em que o interesse da coletividade se sobrepõe ao indivíduo, a leitura surge como, para o senso comum, sinônimo de conhecimento. Peguei informação, aprendida em sala, aprendida no curso completo, e transpus para minha dissertação como forma de sustentar com autoridade inegável ainda mais a ideia que eu tenho sobre o assunto. Então, olha como textos alheios podem, bem utilizados, facilitar a defesa do seu raciocínio, a defesa da sua tese, que é o que você tanto almeja, que é a sua grande, lembra? Intencionalidade com a construção textual. Fechado? Vamos dar uma olhada, então, para a gente fechar? Eu peguei o tema do Enem de 2010 para ilustrar como essas condições podem ser encontradas na própria proposta. Você tem um trechinho que se repete ao longo dos anos, que é esse aqui, ó. Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Vem cá, não é a banca dando brecha, dando a deixa, para que você conte com aquilo que teve como informação? Informatividade. Não é a banca dando a deixa, dando brecha, para que você faça uso de outros textos que se adequem ao tema? Intertextualidade. Sem cópia de trechos da prova, mas contando com dados desses textos como pontos de partida. Olha informatividade e intertextualidade aí, tá ok? Seguindo. Redija. E aí olha o que a banca pede. Texto dissertativo argumentativo. Olha a intencionalidade aí. Olha, dizendo qual o texto, o apontamento do objetivo a que se pretende chegar, a vontade, o anseio de se posicionar e argumentar, que é proposto pela banca. Seguindo. Em norma culta escrita da língua portuguesa. Olha a situacionalidade. Eu estou falando de uma prova. Estou falando de uma prova que serve como avaliação. Então, aqui eu tenho a situacionalidade, quer dizer, numa avaliação, eu preciso mostrar serviço em norma padrão, conhecimento gramatical, que ao mesmo tempo é critério de aferição. Alguns textos podem ser muito bons exatamente por não terem norma padrão. Você sabe, no seu cotidiano, ser informal muitas vezes é bem mais eficaz do que a formalidade. E aí depende do critério, então também tem aceitabilidade. Olha como é que as condições estão entremeadas aí na proposta que a prova faz. Seguindo. Sobre o tema, o trabalho na construção da dignidade humana, apresentando experiência, proposta de ação social que respeite os direitos humanos. A gente vai falar disso, que é uma exigência da banca do Enem. Oferecer intervenção, como isso pode ser feito, conversamos mais à frente. Então, para fechar,
Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa. Olha a intencionalidade aí de novo. Perdão, de seu ponto de vista. E aí, você viu que mais do que teoria acadêmica, eu falei de 5 condições com que o Enem conta todo ano. A intencionalidade, lição, fazer das suas palavras o espelho dos seus anseios. A aceitabilidade, tem alguém te corrigindo do outro lado. Eu não quero uma redação boa, eu quero uma redação que se adeque à necessidade da banca, aos anseios da banca. Então, anseio de quem escreve, batendo com palavras, anseio de quem corrige. A situação de prova, não contar com dados alheios, esgotar os dados no texto, para que o avaliador não possa ter uma interpretação diferente. Então, cuidado com referências temporais, cuidado com referências locativas, informatividade, cuidado para que o seu conhecimento, às vezes enorme, não seja mais importante do que atendimento ao tema. E a intertextualidade, com que textos do seu conhecimento adquirido, com que textos da sua leitura própria ou da leitura da escola, com que textos você pode contar para incrementar a sua produção. Você viu, hein? Não falei em introdução, desenvolvimento e conclusão, o que tem que fazer em cada parte, mas nessa aula você já começa a montar um texto bem melhor do que a média lá fora. Pessoas mais preocupadas com a receita do bolo do que, talvez, com o gosto que esse bolo tenha. E é para isso o nosso curso completo, para que o avaliador saboreie essa torta deliciosa chamada texto. Tá ok? Segundo encontro, te aguardo, tem muito para a gente falar ainda. E o 1000 tá só começando a vir, tá bom? Um abraço, prazer.